Ah, e o Vebs, ele mandou uma pergunta pra gente lá no início que não deu pra eu fazer, mas agora eu mando para nós. Uhum. Ele pediu quais foram os filmes que iniciaram a vida de cinéfilos de nós três. Caraca, Legal. boa essa pergunta. Acho que a gente pode começar com o nosso convidado querido Gustavão. Pô, o meu é meio manjado, cara. Já tá aqui nesse. Não, mas é sério, é porque assim, minha mãe que me introduziu ao cinema, né? E ela fez isso porque a gente morava em Campinas, mas a família toda de São Paulo. E daí a gente ficava indo e voltando. E pra entreter a gente quando era criança, né, ela ficava contando histórias pra gente. E às vezes ela contava filmes que a gente ainda não tinha visto. Eu devia ter uns 5, 6 anos, assim. E um desses foi o Indiana Jones. Ela me contou a história dos Caçadores da Arca Perdida. E eu, molecão, assim, abri o olho, cara, que da hora, assim. Até que a gente finalmente assistiu. Pegou aquela fita cassete surradinha, assim. E, cara, quando eu vi aquilo, e eu acho que é por isso que eu até hoje sou apaixonado pelo Spielberg. Porque eu acho que ele é um cineasta que te mostra como o cinema tem um poder, assim, de criatividade, de imaginação, sabe? De fazer você viver essas emoções e grandes mundos, assim, grandes construções de narrativas empolgantes e, ao mesmo tempo, sempre muito enraizadas nos personagens, sabe? E na jornada emocional desses personagens. E é isso, cara. O Spielberg me introduziu e eu acho que até me mimou um pouco, porque eu fiquei É, muito tempo nesse cinema mais não comercial, blockbuster, que também é o cinema do Spielberg, mas eu fiquei um pouco apegado demais a esse cinema um pouco mais emotivo, assim, mais uhum. sentimental, que te dá um retorno emocional no final, sabe? Aquele quentinho no É, coração. e aí, depois que eu fui começar a ver outros cineastas, inicialmente eu tinha essa rupturazinha assim, pensava, não, deixa eu entender, essa é outra proposta, sabe? Eu não vou sentir o meu coração afagado aqui, assim, eu não vou sentir que eu saio daqui querendo resolver os meus dilemas familiares, sabe? Uhum. Terapêuticos, assim. Ligar para aquele primo que te deve Exato, 5 reais. sabe? E aí você vai continuando essa jornada assim, né? Então, basicamente isso. Boa, eu tenho uma resposta meio parecida também, porque a gente é de uma geração próxima, assim, né, de Uhum. idade e tal. E o Spielberg, inegavelmente, foi o diretor da época. É, Hoje em dia ele tá com os filmes mais diferentes e tal, mas naquela época, tipo, todo mundo foi tocado pelos filmes dele. é. E quando eu era muito criança, assim, tinha 1 ano de idade, minha mãe colocava todos os filmes de animação da Disney. Uhum. Então eu era aquela criança que via a fita verde Verde. Fita verde. do Rei Leão em repeat, assim, eu não precisava de babá, minha mãe podia fazer o que ela quisesse, eu ficava lá só olhando pra TV, vendo o Rei Leão, chorando na mesma hora, dando risada Nossa, na mesma hora. maravilhoso. Mas acho que assim, os filmes que realmente mostraram essa magia do cinema, Uhum. de tipo você olhar pra televisão e olhar pra A Deus. televisão e falar, cara, como que os caras fizeram isso, sabe? Eu tirei minhas amígdalas quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos. Uhum. E aí tinha que ficar no hospital lá por uns 2 dias, né? Tomando muito sorvete, que foi ótimo. Mas você fica, né, meio abatido, porque, pô, uma criança passar por uma cirurgia é um negócio meio É. estranho, né? Sim. E para criança. E aí eu lembro muito que estava passando na TV ET do Spielberg. E é um filme que Maravilhoso. ele é contado da visão do ponto de vista das crianças. Câmera embaixo, né? A câmera embaixo e os adultos você só vê. É que nem o pai e a mãe da Vaca e o Frank. Você só vê a parte de baixo deles. Aham. Você não vê a cara dos vilões. Hum. E eu me senti um pouco assim quando eu estava no hospital para fazer a cirurgia, né? Que você toma Sim, anestesia e você não tá com a mãe perto, essa criança. sim. Então eu me senti num lugar meio assim que nem o ET quando chega aqueles caras assim. Fecha tudo, a quarentena ali, os caras com a máscara. Exato, eu me Dá senti medo. um pouco assim, aí ver o filme me ajudou a processar o que tinha Sim. rolado assim É, e ficar tranquilo, porque aí eu vi no final do ET um final feliz. é, E aí eu, puta, virei fãzaço do Spielberg desde então. é. E aí sempre quis trabalhar com cinema também. Uhum. Muito parecido com você, também sempre quis trabalhar com cinema, aí a gente vai para publicidade, aí agora, É. graças a Deus, voltamos Você vai aqui. reencontrando o seu caminho, assim. Exato, tudo dá certo no final. É. E você, Ana Lu? Eu não tenho muita certeza, porque, assim, em casa eu sempre fui muito cercada de filme. Então, tipo, eu acho que não tem um momento da minha vida, quando eu era mais novinha, que eu não tava assistindo um filme ou alguma coisa. A mesma coisa, os filmes da Disney. Uhum. Era 101 Dálmatas, Aristogatas e o Rei Leão. Eu acho que eram os que... Era em looping, assim, sabe? E Bela Adormecida, que eu gostava muito também. Aham. Então, eu tinha as fitas cassetes e assistia isso.
eu não me lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu já perguntei pros meus pais, eles também não sabem. Então, o meu foi Rei Leão. Eu lembro especificamente da imagem. Então, eu não lembro qual foi o primeiro. Eu lembro de ir no cinema várias vezes, então eu não lembro qual foi o primeiro. E minha mãe fala, a gente levava você direto porque você era muito calminha. E também não sei. A minha irmã, a gente sabe qual foi. Foi a Meninas Superpoderosas. O filme. O filme, aquele dos Eu vi no brócolis. cinema Porque a gente Nossa. levou ela, eu era mais velha que ela. E eu fiquei assistindo o filme inteiro. Ela não parou um segundo. Então, todo mundo sabe que foi a primeira experiência dela no cinema. Porque meu pai não viu o filme. Ele tinha que ficar levando ela no Sair. banheiro, levar ela a comprar pipoca, levar ela a fazer isso. Então, eles sabem disso. Pra mim, ninguém lembra qual foi o meu primeiro filme. E eu também não. Mas o que eu lembro é os filmes da Disney, que tinha os VHS. E meu pai tinha 2 boxes. Um de Indiana Jones e um de Volta para o Futuro. Nossa. Então, era assim, eu lembro de ver muito Indiana Jones, só não gostava do 2 por causa da O cena 2 é do mais coração. É pesado. Eu Tá não ali lá. gostava daquilo, morria de medo. E tinha a cena dos insetos, que ela também, a moça vai pôr a mão, assim. Aquilo era desesperador pra mim. Comer o cérebro do macaco. Com meu cérebro de macaco. Então, Indiana Jones eu gostava do primeiro e do terceiro. Mas De Volta pro Futuro era de, tipo, eu assistir, eu queria ver o 2, o 3 e ver diretão. E no cinema, acho que os primeiros filmes que eu tenho, assim, uma memória grande, assim, tipo, o primeiro filme legendado que eu fui ver foi Harry Potter. Legal. A Harry Potter... Meu, Harry Potter capturou uma geração Foi. ali, levou pela mão, assim, gente, vem Sim. comigo, assim. Eu tinha uns 9 aninhos quando foi, porque o Cálice de Fogo, que acho que é de 2005. Então eu tinha 9 anos, minha mãe me levou pra ver esse, ela não me levou ver Vingança do Sith, acho que eu falo isso todas as vezes. Sacanagem, um porque trauma na vida. é um trauma muito grande, mas o Harry Potter, ela foi fazer uma tentativa. Porque o Harry Potter também é mais infantil que Vingança do Sith. Aí ela falou, vamos tentar ver legendado. Minha mãe odeia ver filme dublado. Então, já era uma tentativa dela me testar pra falar assim, eu não vou mais ver filme dublado, graças a Deus. Aí ela foi, me levou, eu falei, eu consegui assistir, entender tudinho e tal. E aí, acho que foi essa primeira experiência do filme legendado. Essa eu lembro. A primeira do cinema, eu já não lembro. A primeira do cinema é muito difícil, eu também não lembro. Não, e você sofre o mesmo mal que eu, que o primeiro filho geralmente se esquece todas as experiências. Aí no segundo os pais registram. Isso. Eu sou o Abraço primeiro pro meu filho irmão, também, eu também sofro desse mesmo mal. Mas, coincidentemente, eu lembro do meu primeiro filme legendado também. Sim. Qual que Que foi? assim, minha tia, quando eu nasci, eu fui o primeiro bebê da família, né? Então era o xodozinho. Minha tia, às vezes, ela saía do trabalho para ir comigo no cinema ver um filminho de tarde e depois me deixava lá. Um beijo, Tatá. E, cara, eu lembro que ela trabalhava numa empresa e eles recebem muitos para estreia, né? Para ver filme por causa da empresa e tal. Aham. E ela conseguiu pro Homem-Aranha 1, do Sam Raimi. Nossa. Nossa. E era um filme, cara, concorridíssimo, porque naquela época não tinha essa de Não tinha lugar comprar, marcado. escolher o lugar e tal. É. E eu lembro, como se fosse ontem, de ir com ela na sessão, tarde pra caramba, né? Eu era pivete, assim, é de 2002, acho. Não, 2002 é o Não, Homem-Aranha é segundo, não é? 2002. Homem-Aranha é Primeiro 2002, o 2002, segundo é Primeiro é 2004. Foi logo Ah, depois do 11 de setembro. Do 11 de setembro. E Verdade. aí eu tinha, sei lá, então, eu sou de 93, mas eu tinha 9 anos. É, a mesma idade que eu fui no meu... Nossa, a idade perfeita 9 anos. pra assistir esse filme no E cinema. nessa idade eu não gostava de filme Eu não fui legendado. nos Homens-Aranha, porque eu era um pouquinho mais novo. E eu sempre falo aqui, eu sou deficiente de leitura, né? Então eu nunca tinha ido num filme legendado. Ela sempre me levava nos dublados ali, Inspetor Bugiganga, essas coisas mais de Sim. boa. E aí ela me levou no Homem-Aranha e, cara, eu era totalmente fascinado por esse filme, desde os materiais promocionais que vinham nas revistas. Sim, sim, sim. Revista Comprava Recreio. ali As revista fotos pra que começaram ler, a sair. pra ver o pôster e tal, entrevista e tal. E aí eu fui lá com ela e era aquilo, era uma fila no Shopping Marketplace, que é aqui perto, cara, que ia do cinema, que é no começo do shopping, ela atravessava o shopping inteiro e virava ali uma lateral. E eu com ela ali, eu tipo, sabe, caramba, muito diferente, tanta gente indo ver esse filme e não sei o quê. E aí a gente entrou, tipo, um dos últimos na sala, a gente ficou na primeira fileira. E, sabe, eu ficando olhando assim pra cima, no final, eu lembro que eu nem consegui ler tanto o filme, porque tava tão perto, mas eu fiquei tão maravilhado com aquela experiência. E, tipo, esse filme também é outro que, pra mim, Demais. é maravilhoso. Aí foi uma baita experiência.
Eu conto na mão os filmes que eu assisto tantas vezes no cinema. Assim. Até esses dias me perguntaram quais foram os filmes do Oscar que você mais viu no cinema. Aí eu falei, gente, geralmente se eu assisto muitas vezes um filme no cinema, ele não costuma ser os do Oscar. Assim. Porque você acaba indo mais porque alguma coisa na experiência emocional mesmo te pegou. E não tanto assim, deixa eu engajar com essa obra que está me desafiando, não sei o quê. Que é uma parada super legal. Mas eu, particularmente, sempre me entreguei muito, assim, para experiências muito sensoriais, assim, muito, sei lá, na superfície ali do que o cinema te pega e te leva junto, assim. Homem-Aranha foi um desses. Eu vi 4 vezes Homem-Aranha. A Vingança do Sith eu vi 4 vezes. E agora Duna 2. Tem filmes que fazem isso com a gente. Tipo, você não vai ver Dogville 2 vezes no cinema. A Lista de Schindler. Filmaço do Spielberg. Alguém aguenta ver 4 vezes esse filme? É um filme Meu que drena, Deus. né, você de tão não dá, emocionalmente cara. que é. Assim.